tema do nosso curso é Direito Civil Constitucional. Meu nome é Fábio Vieira Figueiredo, sou professor de Direito Civil. A aula de hoje vai tratar do panorama evolutivo dos princípios do direito civil, do direito privado. Então nós vamos tratar efetivamente de direito privado à luz da Constituição de 1988. Mas antes de iniciar a nossa aula, gente, queria que vocês tomassem nota aí do nosso e-mail aqui do programa, dúvidas ou sugestões que vocês tenham, é saberdireito@stf.jus.br. Vou repetir, saberdireito@stf.jus.br. Tá ok? Pois bem, vamos tratar então de direito privado, de direito civil. O tema do curso é direito civil constitucional. Professor, mas não tem essa cadeira lá na minha faculdade, onde eu fiz a faculdade, onde eu estou fazendo, ou não tem essa matéria sendo cobrada lá em concursos públicos, direito civil constitucional. É efetivamente um neologismo, direito civil constitucional. Convencionou-se chamar de direito civil constitucional aquela gama imensa de direitos das civis, direitos do povo, que ascenderam às constituições. Então, hoje em dia não é um fenômeno só brasileiro, nós temos isso em diversos outros países do mundo. As normas que garantem os direitos individuais, ou algumas normas que garantem direitos individuais, que garantem direitos das civis, ascenderam às constituições. A isso se convencionou chamar direito civil constitucional. E junto com esse neologismo, com essa nova terminologia a tratar dessa parte do direito civil, deste ponto de estudo do direito civil, nós temos aí uma gama infinita de princípios aplicáveis e uma construção doutrinária, que ainda que recente, é muito profunda na matéria do direito civil constitucional. Tá legal, gente? Então a gente tem de ver aí onde que tudo começou. O direito privado. A maior evolução do direito privado se deu em que momento? A maior evolução do direito privado se deu lá na época do direito romano. Então, vários institutos de direito privado que nós estudamos hoje, direito civil, contratos, casamentos, sucessões, direitos obrigacionais, direitos das coisas, eles nasceram lá no direito romano, lá no Império Romano. Então, a maior evolução do direito privado se deu efetivamente naquela época, no Império Romano. No entanto, com a queda do Império Romano, nós tivemos uma obstaculização no desenvolvimento do direito privado. Uma obstaculização no desenvolvimento do direito do indivíduo, dos direitos individuais, dos direitos das civis. Isso foi um tanto quanto bloqueado, quanto obstaculizado. Da queda do Império Romano até 1789, nós só tivemos o desenvolvimento das chamadas ou ditas teorias públicas. Para quem fez ou está fazendo a faculdade de Direito, tem lá uma matéria específica chamada Ciência Política ou Teoria Geral do Estado, a depender de cada programa, de cada universidade, isso é apresentado de uma maneira, em que nós estudamos basicamente os contratualistas. E aí vamos citar aí Hobbes, Locke e Rousseau, os três principais. Estes três indivíduos, o Hobbes com o Leviatã, o Locke com os dois tratados sobre o governo civil e o Rousseau com o contrato social, eles buscam responder a mesma pergunta. Por que é que o Estado manda e o indivíduo obedece? Então, nós vivemos esse período aí, entre a queda do Império Romano até 1789, foi um período de estudo das ditas teorias públicas, que hoje nós conhecemos como direito administrativo, como direito constitucional, até em alguma medida o direito tributário, fazem parte aí dessas ditas teorias públicas. E o nosso marco aqui é 1789. Em 1789 nós temos o renascimento do direito privado. O que a gente chama de renascimento do direito privado? Olha, nós tivemos aí um período em que o indivíduo foi considerado mínimo e o Estado máximo. Esse período foi esse período entre a queda do Império Romano e o início lá, em 1789, com a Revolução Francesa. Em 1789, nós vemos eclodir um movimento que já vinha nascendo desde o século XII, não só na França, mas como de resto em toda a Europa, mas na França de maneira muito mais acentuada. Esse movimento era aquele movimento burguês, Nascia uma nova classe social, a burguesia. Esses sujeitos, esses tais burgueses, eles tinham o quê? Um exacerbado poder econômico, mas nenhum poder político, nenhum poder de efetiva decisão. Então o sujeito começa a olhar para o lado e ele fala assim, eu não posso contratar com quem eu quero, o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero.
Então eu não tenho liberdade de contratação. E eu preciso de liberdade de contratação. Isso é absolutamente necessário para mim, porque eu tenho um grande poder econômico, mas eu não tenho liberdade de atuação privada. Eu não tenho liberdade de atuação da minha autonomia privada. Eu não tenho autonomia de vontade. Em 1789, sob aquela tríade axionômica, sobre aqueles 3 princípios, liberdade, igualdade e fraternidade, eclode o movimento revolucionário francês. Naquele momento, o que é que esses sujeitos queriam? Liberdade, igualdade e fraternidade. Essa era a bandeira levantada por eles. Então, o que eu vou convidar vocês a fazer agora? Traduzir estes 3 princípios, esta chamada tríade axionômica, vamos traduzir estes 3 princípios para o direito civil. A tradução destes 3 princípios, liberdade, igualdade e fraternidade para o direito civil. Então, primeiro, liberdade. De que liberdade que se está tratando aí nesse momento? A liberdade é a mais ampla e irrestrita liberdade de contratação possível. Então, esse primeiro princípio, liberdade, a mais ampla e irrestrita liberdade de contratação possível. E igualdade? Que princípio que é esse de igualdade traduzido para o direito privado, para o direito civil? Igualdade igual isonomia formal. É disso que nós estamos tratando quando tratamos da igualdade lá no movimento revolucionário. Isonomia formal. E o que significa essa isonomia formal, essa igualdade formal? Tratar a todos de maneira equânime, de maneira igual. Ponto. Era aí que parava a igualdade. E a fraternidade, o que significava aí para o direito civil? A boa-fé nos atos de comércio. Agora a gente tem de fazer um exercício aqui e pensar. Será que a liberdade ampla e irrestrita de contratação, a isonomia formal e a boa-fé nos atos de comércio são 3 princípios que sustentam o direito privado, que efetivamente trazem para o direito privado a segurança que ele precisa no relacionamento social das pessoas? Enfim, vamos imaginar aí. Eu posso contratar o que eu quiser, com quem eu quiser, no momento que eu quiser, do jeito que eu quiser. Imaginem só o seguinte, eu vou contratar um sujeito para instalar redes de computadores no meu escritório. Ele vai instalar uma rede de computador no meu escritório. Não estou falando de contrato de trabalho, hein, gente? Estou falando de um contrato típico previsto no Código Civil, qual seja o contrato de prestação de serviços. E eu vou contratar o sujeito para instalar redes de computadores lá no meu escritório. Ele vai instalar as tais redes de computadores no meu escritório. Ele trabalha para isso durante 18 horas. E eu ofereço para ele, pasmem, um prato de sopa. Eu falo assim, você vai trabalhar 18 horas instalando redes de computadores no meu escritório e eu vou lhe oferecer um prato de sopa para pagar isso. E não estamos tratando de um contrato de trabalho. Ele é livre para contratar. Se ele aceitar, tá ok, claro que não. Claro que não. Por que é claro que não? Porque isso avilta a dignidade humana do indivíduo. Então isso é um direito indisponível. Ele não pode trabalhar aquelas 18 horas em troca de um prato de sopa. Então, qual é o limite dessa liberdade de contratar? Será que há limite dessa liberdade de contratar? Será que em algum momento finaliza a liberdade de contratar? A gente tem até uma pergunta dessa que o pessoal fez aí nas ruas, qual era o limite da liberdade de contratar. Então, sobre limitação à liberdade de contratar, a gente tem até uma pergunta dessa aí que fizeram. Vamos ver lá a pergunta. Meu nome é Monique e eu gostaria de saber qual é o limite da liberdade de contratar. Pergunta da Monique aí sobre o limite à liberdade de contratação. Limite à liberdade de contratação não é senão a ordem pública instalada. É disso exatamente que se trata. A ordem pública instalada é o limite da liberdade de contratar. Mas como que isso se dá? O que é essa tal ordem pública instalada? Qual é o preenchimento desse conceito? E qual é objetivamente, Fábio? Se eu tiver de anotar aqui, a liberdade de contratar qual é a liberdade de contratar? Então a gente tem de pensar um pouquinho para chegar aí nessa liberdade de contratar. Não é algo tão simples. A liberdade de contratar tem tal limite, né? A gente sabe, obviamente, que um dos limites é a função social do contrato, prevista lá no artigo 421 do Código Civil. Mas é um dos limites, não é o limite, não há um único limite. Se é que é correto falar aí em limite,
né? A gente vai tratar também sobre isso. Então vamos pensar lá, vamos voltar. 3 princípios da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade, a mais ampla e restrita liberdade de contratação possível. A igualdade, isonomia formal. Todos são iguais perante a lei e ponto. E a fraternidade, a boa-fé nos atos de comércio. Será que estes princípios se sustentam? Foi a primeira pergunta. Então vamos responder. Vamos lembrar lá de Lacordaire, quando Lacordaire diz que entre o forte e o fraco a liberdade escraviza e a lei liberta. Isso é da natureza humana. Sempre em que um sujeito for mais forte do que o outro, seja intelectualmente, seja economicamente, seja fisicamente, ele vai, sem sombra de dúvidas, escravizar o outro. Eu não, eu sou bonzinho. Eu não faço isso porque eu sou bom. Mentira. Mentira, o homem é mau por natureza. Então, aqueles que lembram lá de aulas de Teoria Geral do Estado ou Ciência Política vão lembrar. O homem é o lobo do homem. O homem é mau por natureza, é disso que se trata. E se o sujeito é mais forte do que o outro, ele vai escravizá-lo de alguma maneira, seja fisicamente, intelectualmente ou economicamente. Isto vai ocorrer. Então, será que a liberdade ampla e irrestrita de contratação é saudável? É salutar para o desenvolvimento das relações sociais? Olha, como Lacordaire disse, entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. Então a liberdade efetivamente vai escravizar quem? Aquele que é mais fraco. O que é que vai libertar aquele que é mais fraco? Ora, a libertação daquele que é mais fraco vem através da lei. Vamos pensar aí o que acontece. Será que esse modelo de liberdade, igualdade e fraternidade, ele foi efetivado no Código Civil Napoleônico de 1804. O Código Civil Napoleônico de 1804 vinha sob essa bandeira. A liberdade mais ampla e restrita de contratação possível, a isonomia formal e a boa-fé nos atos de comércio. Por que é importante da gente falar isso no Brasil? Olha, lá pelos idos de 1864, 1865, um professor baiano chamado Teixeira de Freitas foi contratado para fazer o nosso Código Civil. Ele fez o nosso Código Civil em 5.000 artigos. 5.000 artigos o Teixeira de Freitas fez um Código Civil. Esse Código Civil do professor Teixeira de Freitas bebia na BGB, no Código Civil alemão, acima de tudo. Mas o Código Civil do professor Teixeira de Freitas não foi aprovado. E nós tivemos o quê? Lá pelos idos de 1911, o novo convite, o Clóvis Bevilacqua escreveu o Código Civil, que ficou pronto lá em 1916, com vigência a partir de 1917. Então vamos lembrar, nós temos um Código Civil vigente hoje, de 2002. O Código Civil anterior a este de 2002 era o Código Civil de 1917. Este Código Civil de 1917, em que pese tenha saído aí mais de um século depois do Código Civil Napoleônico, do Código Civil francês, que foi de 1804, este Código Civil brasileiro de 1917 bebeu no Código Civil Napoleônico de 1804. Então vamos organizar essas datas que a gente trabalhou até agora? Olha, lá do Império Romano, queda do Império Romano, até 1789, desenvolvimento de teorias públicas. No meio desse caminho aqui, século XII, surgem os burgueses. E vai chegar lá em 1789, vai eclodir o movimento revolucionário francês. A Revolução Francesa, que tinha 3 princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Deste movimento revolucionário de 1789, nasce o Código Civil francês de 1804, com base nesta tríade axionômica: a mais ampla e restrita liberdade de contratação possível, isonomia formal e boa-fé nos atos de comércio. E o que isso interessa para o Brasil? Ora, interessa que daqui de 1804, nós fomos beber em 1916 nesse Código Civil francês de 1804. Então, o nosso Código Civil de 1916 era um Código Civil que tomava para si aquela tríade axionômica da liberdade, igualdade e fraternidade. O nosso Código Civil privilegiava poucos protagonistas. Quem era privilegiado na Codificação Civil de 1916? Ora, era privilegiado na Codificação Civil de 1916 o contratante, o proprietário, o chefe de família e o testador. Se o sujeito não fosse contratante, proprietário, chefe de família ou testador,
efetivamente não havia privilégio para ele, ou ele não era contemplado quase como sujeito de direito na Codificação de 16. Quem muito bem lembra isso é o professor Gustavo Tepedino. Né? Então, essas 4 figuras protagonizavam o Código de 1916, né? Ou de 1917. Então, não havia uma efetiva proteção à pessoa, não havia efetiva proteção à existência da pessoa. Havia efetiva proteção a alguns protagonistas das relações civis, quais sejam o contratante, o proprietário, o chefe de família e o testador. Esses sujeitos eram efetivamente protegidos pelo Código Civil de 1916. Então vamos pensar. Depois disso aí, vamos pensar aqui na Revolução Industrial. Revolução Industrial, o que é que acontecia? Imaginem lá um sujeito que não tem o que comer e está arriscado a morrer de frio no inverno europeu, não no nosso, né? No inverno europeu. Ele está arriscado a morrer de frio e não tem o que comer. Aí alguém fala para ele o seguinte: olha, você vai trabalhar aqui durante 18 horas e eu vou lhe dar um prato de sopa e uma cama para dormir. Olha que fantástico. Eu não tenho o que comer e se eu ficar na rua eu morro de frio. O sujeito está me oferecendo que eu trabalho para ele durante 18 horas, ele me dá o que comer e me dá onde dormir. Eu não vou morrer de frio, nem de fome, não é? Lembra lá, modelo fordista de produção? Racionalização do trabalho? O que o sujeito ficava fazendo? O dia inteiro apertando uma porca lá. Ele apertava uma porca, rodava a esteira de produção, ele apertava outra, rodava a esteira de produção, ele apertava outra, e apertava outra. O que é isso, gente? Isso nada mais é do que liberdade ampla e irrestrita de contratação. Se eu tenho ampla e irrestrita liberdade de contratação, se eu posso contratar com quem eu quero, o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, aquele sujeito está passando fome e pode morrer de frio, eu vou explorá-lo. E isso virou uma realidade. A Revolução Industrial foi uma realidade. Nós passamos por isso. Foram nossos antepassados que fizeram isso. Isso aconteceu de fato, isso aconteceu com efeito. E nós vimos estas atrocidades sendo cometidas à personalidade humana, porque são atrocidades contra a personalidade humana que efetivamente ocorreram. Para gravar, e aí com toda a vênia possível, né? Principalmente os professores de história devem ficar malucos com esse tipo de salto, né? Mas eu só estou querendo lembrar algumas situações pontuais, algumas situações históricas pontuais que contribuíram para essa moderna visão do direito civil que nós vamos explanar aqui durante o nosso curso, durante essas nossas 5 aulas, tá? Então, some-se a isso aí o desenvolvimento dos direitos sociais e o fenômeno Hitler-Mussolini. Imaginem lá um sujeito que decidiu que era superior. Então ele decidiu que ele era superior. Ele tinha condição bélica. E decidiu que ele era superior, ele resolveu o quê? Exterminar quem era diferente dele. Você é diferente de mim, logo você não é uma raça pura. Não é? Porque você é diferente de mim, você é negro, ou você é judeu, ou você é homossexual. Ponto, você é diferente de mim, o que eu vou fazer? Eu vou te matar. Por quê? Porque eu resolvi que eu vou fazer isso. E o sujeito fez, né? Às vezes parece que a gente fala disso, que é algo tão distante que jamais aconteceria. Isso é um absurdo, isso aconteceu, de fato. Então, o grande marco de uma nova visão do direito privado, de uma nova visão do direito civil, e por isso eu puxei esse último ponto histórico para a gente tratar, se deu em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Em 1948, nós tivemos o DUD, Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU. Né? O que o DUD visava? Ou ao que o DUD visava? Ele queria resguardar, ele queria deixar muito claro que jamais a humanidade assistiria novamente àquelas terríveis cenas de guerra que tinha assistido. Aquelas atrocidades contra a personalidade humana jamais seriam assistidas de novo pela humanidade. Era isso que o DUD queria. Agora eu pergunto aos senhores, pergunto a vocês. Vocês acham que é possível, gente, num único texto normativo, por mais extenso que ele seja, gente, por mais extenso que ele seja, resguardar todos os direitos que emanam da personalidade humana? Olha, todo homem tem direito a chorar, todo homem tem direito a rir, a casar, a não casar, a divorciar, a não divorciar, a contratar, a não contratar, a proporação, a não proporação. Imaginem só, todo homem tem direito a flutuar. A gente não pode hoje, mas pode ser que amanhã possa. A gente não sabe. E aí, se não está expresso lá, não, então não pode.
Então não pode fazer isso. Então, será que dá para colocar num único texto normativo todos os direitos que emanam da personalidade humana? Penso que não. Penso que não. Então nós tivemos lá, e aí eu quero citar, célebre obra do professor Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Souza, esse é o nome dele, nós vamos chamá-lo só de Capelo de Souza. O professor Capelo de Souza, em 1995, escreveu a sua tese de doutoramento pela Universidade de Coimbra, tratando do direito geral de personalidade. O que dizia esse tal direito geral de personalidade? Basicamente, a obra é bem extensa, mas basicamente o professor Capelo de Souza vai lá e constata que é impossível, num texto normativo, por mais extenso que ele seja, a gente contemplar todos os direitos que emanam da personalidade humana. Então o que nós temos de ter é uma cláusula geral de proteção à personalidade humana. Essa cláusula geral de proteção à personalidade humana, gente, ela está prevista na Constituição italiana, na Constituição grega, na Constituição portuguesa e está na nossa Constituição. Eu faço questão de ler para os senhores o artigo 1º da nossa Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. E é nesse ponto que a gente quer ficar: a dignidade da pessoa humana. Esta cláusula geral de proteção da personalidade humana. A dignidade da pessoa humana. E aí, tudo muda, né? A dignidade da pessoa humana passa a ser a força matriz e motriz de todo o sistema jurídico, de todo o ordenamento jurídico. Força matriz por quê? Porque é da dignidade humana, ou da necessidade de uma existência digna, que surgem os preceitos legais. A necessidade de proteção à personalidade humana. E força motriz porque o desenvolvimento do sistema só se dá por força da necessidade de uma existência digna. O ser humano necessita dessa existência digna. E essa proteção é imperiosa a toda e qualquer pessoa. E percebam, eu não estou falando de um direito inatingível, de algo extremamente subjetivo. Eu estou falando aqui de um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Olha, não é princípio de direito civil, não é princípio de direito constitucional, é um princípio fundamental da República. Qual é o princípio? A dignidade da pessoa humana, que deve ser respeitada. Então a dignidade da pessoa humana passa a ser o vetor, o foco de luz, o feixe de luz, que vai iluminar todo o ordenamento e todo o sistema. Então, nós dizíamos lá que os 3 princípios do direito privado, do moderno direito privado, que se inaugura em 1789, que vem lá no Código Civil Napoleônico de 1804, se dissemina pelo mundo e no Brasil chega em 1917. Os 3 princípios eram liberdade, igualdade e fraternidade. Ora, estes 3 princípios, esta tríade axionômica, rogou, é óbvio, por uma releitura, com base no texto constitucional de 1988. Então, em 1988, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma Constituição Federal que proclamava a existência digna do ser humano e um Código Civil que estava preocupado só com a proteção econômica, só com a proteção patrimonial. Nós tivemos um descompasso entre o direito civil e o direito constitucional. Por quê? O direito civil estava pregoando a proteção do patrimônio, a liberdade ampla e restrita de contratação, a isonomia formal e a boa-fé nos atos de comércio, sem dúvida, porque sempre a pregoou. E o direito constitucional estava falando em quê? Em relativização da propriedade por força de função social, existência digna, dever de solidariedade. Então, nós tivemos um descompasso muito grande, o que forçou diversas academias, enfim, diversas universidades ao início do estudo do chamado direito civil constitucional. Que tem 2 vieses aí nesse início de estudo. Primeiro, como fica o direito civil depois da Constituição de 88? Segundo, e aquelas normas que são normas de direito civil que estão na Constituição? Como que nós devemos interpretá-las? Seguindo aqueles princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, aqueles antigos, ou esses novos princípios? Porque são, em essência, regras de direito civil e não regras de direito constitucional.
Né? Então, essa grave discussão eclode em 1988. Né? E tantas outras, né? Imaginem lá, no direito de família, alguns autores diziam, homens e mulheres, e aí estamos falando de marido e mulher, né? Não são iguais. Por quê? O que é que se dizia na Constituição, ou o que é que se diz na nossa Constituição? Homens e mulheres são iguais perante a lei. O que é que se diz, né, no nosso Código Civil, lá em 1988? Lembre-se, em 1988, o nosso Código Civil vigente é aquele Código de 17. O nosso Código Civil, em 1988, está dizendo assim, o homem é o senhor da sociedade conjugal. Detentor máximo do pátrio poder. Pátrio poder, exatamente esse é o termo. Pátrio poder. Né? Então vamos imaginar aí, homens e mulheres eram iguais perante a lei numa relação de casamento? Claro que não. Isso tudo rogou por uma releitura. Então, eu quero convidá-los aqui à releitura desta tríade axionômica. Né? A liberdade ampla e restrita de contratação, a isonomia formal e a fraternidade. Como é que fica primeiro essa situação aí? Ó? Liberdade. Será que nós temos ampla e irrestrita liberdade de contratação? Será que a liberdade é ampla e irrestrita? Olha, o princípio aí não é de voluntarismo contratual. Contrato com quem eu quero, o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Né? Não é voluntarismo contratual. Aí a verdadeira noção, ou a mais adequada noção, é autonomia privada de contratação. A noção é de autonomia privada de contratação. E o que é essa noção de autonomia privada de contratação? O que é essa noção de autonomia privada de contratação? Ora, é a autonomia da vontade, então a autonomia da vontade na contratação, no contrato, quando se firma uma obrigação, é a autonomia da vontade, nos limites da lei, da moral e da ordem pública instalada. A autonomia privada de contratação é a autonomia da vontade nos limites da lei, da moral e da ordem pública instalada. É disso que se trata, né? Então, não é liberdade ampla e restrita, e sim autonomia da vontade nos limites da lei, da moral e da ordem pública instalada. E o que é essa ordem pública instalada? Lei muito fácil, né? Aquilo que está disposto lá na Constituição, lá no Código Civil, então eu tenho aqui a lei, né? Está aqui a lei. O aspecto moral, em que pese seja um tanto quanto subjetivo, a gente sabe aquilo que é moral e aquilo que é imoral, não é? Então, isso está muito fácil também. E a ordem pública instalada? Ordem pública instalada, o conceito de ordem pública instalada, trata dos anseios populacionais de uma dada nação. Mas escrever esse conceito só, ou ler esse conceito pura e simplesmente, não nos dá a efetiva compreensão da ordem pública instalada. Então é melhor sentir a ordem pública instalada. Se eu fizer uma pergunta aqui, tenho certeza, fizer uma pergunta aqui para vocês, olha, prostituição é certo ou errado? Eu não estou perguntando se é lícito ou ilícito, moral ou imoral, um binômio puro. É certo ou é errado? Vai ter gente aqui que vai levantar a mão e vai dizer, isso é erradíssimo, isso é um absurdo. Vai ter gente que vai dizer assim, cada um faz o que quer. Né? O corpo de cada um sabe o que quer, cada um faz o que quer. E vai ter gente que vai dizer, não, é correto, está certo, tem de ter mesmo. Já ouvi muitas vezes a resposta, é a mais antiga de todas as profissões, professor. Né? Já ouvi diversas vezes essa resposta. Então, agora, se eu fizer uma outra pergunta aqui, ó. Incitar a prática da prostituição e ganhar a vida com isso. A dita cafetinagem, todo mundo vai falar que é errado. O rufião é um criminoso. Está previsto no Código Penal que o rufião, vulgo no popular cafetão, né, o rufião ele é um criminoso. E a prostituta? A prostituta não. Ela tem direito ao mandado de segurança preventivo para o livre trotuar, inclusive. Né? Então, percebam que isso é a ordem pública instalada. Aqui, ó, com 15 pessoas, a gente consegue retratar sem problema nenhum a ordem pública instalada do nosso país inteiro. O nosso país inteiro pensa como nós aqui, os 16 que estão aqui. O país inteiro pensa assim. Há dissenso sobre ser certo ou errada a situação da prostituição, mas há consenso de que é errada a situação do rufião, do cafetão. Por isso ele é um criminoso e isso está previsto no Código Penal, está tipificado no Código Penal.
Isso é ordem pública instalada. Então, ordem pública instalada, gente, são os anseios populacionais de uma dada nação. No nosso Código Civil de 2002, o que efetivamente se alterou foi a ordem pública instalada. Imaginem só, a gente pega o Código Civil de 2002, né, esse novo Código Civil de 2002, e a gente começa a interpretá-lo como nós interpretávamos o Código Civil de 1916. Isso é possível? Claro que é. Faço uma interpretação extensiva aqui, uma restritiva ali, e eu vou conseguir, se não o mesmo, quase o mesmo resultado que eu conseguiria com o Código Civil de 1916. Tá claro, gente? Então, é essa questão que se alterou efetivamente, a de ordem pública instalada. Então, o primeiro princípio aí, autonomia privada de contratação. A liberdade ampla e restrita de contratação dá lugar à autonomia privada de contratação no primeiro plano de reformulação dessa ideia de direito civil, de direito privado. E a isonomia? A isonomia é formal? Todos são iguais perante a lei? Olha, eu não sei se todos são iguais perante a lei. Mas eu sei que com certeza as pessoas não são iguais. Com certeza as pessoas são diferentes. E se são diferentes, devem ser tratadas com esta devida distinção, com esta devida diferença. Imaginem só, eu ainda bem tenho o meu aparelho locomotor aqui, eu posso andar. Né? Agora imaginem só o sujeito que é cadeirante em algumas cidades desse nosso Brasil. Como é que o sujeito faz para exercer o direito de ir e vir? É um direito básico que está na Constituição, não é? Ir e vir? Como é que ele faz para exercer o direito de ir e vir sendo cadeirante? Em algumas cidades do Brasil isso é quase impossível. Não é? Isso é uma tarefa de guerrilha todos os dias. Todos os dias ele vai ter de guerrear para chegar na casa do vizinho, que é do lado da casa dele. Tá claro, gente? Então, a isonomia, ela não é formal e não pode ser formal. A noção de isonomia para o direito privado, a noção de isonomia é efetivamente substancial. Então, qual é a verdadeira isonomia? Tratar desigualmente os desiguais, na proporção e medida de sua desigualdade. Nós vamos lembrar de Aristóteles, nós vamos lembrar de Rui Barbosa na Oração aos Moços. A verdadeira igualdade está no tratamento desigual dos desiguais, na proporção e medida de sua desigualdade. É efetivamente disso que se trata. O tratamento desigual dos desiguais na proporção e medida de sua desigualdade. No direito civil, isso, professor, exatamente, no direito civil. Nós vamos ver aí no decorrer do nosso curso, nós vamos tratar no direito obrigacional, vamos tratar no direito de família, vamos tratar no direito contratual, da necessidade de isonomia substancial, pontuando em cada uma das situações, nestes livros do Código Civil, onde é que nós vamos encontrar aqui essa necessidade de isonomia substancial e disposição, disciplina da isonomia substancial efetiva. Dessa necessidade de tratar desigualmente aos desiguais na medida e proporção de sua desigualdade. Olha, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, Estatuto do Torcedor, tantas são as legislações protetivas hoje em dia. A versar sobre o quê? Direito da civis, direito civil, direitos de personalidade, que nada mais são do que direito privado, o direito do povo, o direito do cidadão. Então, todas essas legislações protetivas decorrem desta necessidade de isonomia substancial. Então vamos lá? Primeiro princípio, liberdade ampla e restrita de contratação. Ora, a liberdade ampla e restrita de contratação evoluiu para autonomia privada de contratação. Tudo bem? Segundo, isonomia formal, ou pura e simplesmente igualdade. A isonomia formal, ou pura igualdade, evoluiu para a isonomia substancial. Essa necessidade de isonomia substancial. E o terceiro, o terceiro princípio que nós temos é a fraternidade, não é isso? Liberdade, igualdade e fraternidade. Qual foi a evolução dessa fraternidade? Antes da gente tratar do princípio da fraternidade, eu queria ver uma pergunta que a gente tem lá da rua. Vamos ver. O pessoal fez algumas perguntas lá na rua. Vamos ver. Meu nome é Lucas. Ser solidário é um dever? O Lucas, acho que é esse o nome dele, está perguntando sobre a solidariedade. Se ser solidário é um dever, né?
gente está falando aí desse terceiro princípio, essa terceira situação em que se enquadra o direito privado, que é a fraternidade. Né? E o Lucas perguntou se ser solidário é um dever. Imagina só, eu estou vendo um idoso atravessar a rua, você é em casa, pensa nisso. Né? Nós vamos pensar aqui também. Ó. Estou vendo um idoso atravessando a rua com dificuldade, está com uma bengala, ou está com uma muleta, ou é um cadeirante, né? Ou é um deficiente visual. Né? Muitas vezes, muitas e muitas vezes, com certeza, você olha aquela cena, você fala, vou ajudar. E pode ser até que ajude algumas vezes. Mas tantas outras, você olha aquela cena, fala, vou ajudar, mas você está atrasado. Não vai dar tempo, você passa direto. E tantas outras vezes você olha aquela cena e aquilo não te disse nada. Será que ser solidário é um dever? Será que existe este dever? Olha, gente, vamos tratar aqui do artigo 3º da Constituição Federal. Olha como é que diz o nosso artigo 3º. Constituem, quero que vocês frisem muito bem isso, hein? Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Olha o inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse solidarismo constitucional, ele toma aí o lugar dessa fraternidade, dessa antiga fraternidade para o direito privado. Então percebam que esse solidarismo constitucional, ele não é efetivamente uma situação moral, pura e simplesmente. Então, Lucas, para a sua pergunta, ser solidário é um dever constitucional, previsto como objetivo fundamental da nossa República. Este dever de solidariedade, né, ele é efetivamente um dever que está no mundo do direito, que é jurídico. Né, e muitas vezes a gente passa, principalmente quem passa pela faculdade de Direito, né, são duas coisas que marcam muito lá no primeiro ano de faculdade, numa matéria chamada Introdução ao Estudo do Direito, que é o professor colocando o giz para cair, para explicar a diferença entre o mundo do ser e do dever ser. Né? Se ele pegar o giz e soltar, o giz vai cair no chão. Isso é a lei da gravidade. Esse é o ser. Mas será que se o José matar a Maria, ele vai para a cadeia? Ele deve ir. Né? Esse é o mundo do dever ser. Essa é uma coisa que marca muito lá em Introdução ao Estudo do Direito. Outra coisa que marca muito é a diferença entre moral e direito. Nem tudo que é moral é jurídico, nem tudo que é jurídico é moral. Será? Será? Então, para aqueles já formados ou leigos na área do direito, que nos prestigiam com audiência aqui, que estão assistindo o programa, eu digo, isso é a mais pura mentira. Para aqueles que ainda estão cursando a faculdade de Direito, eu digo, isso é absoluta verdade. Aprenda desse jeito, depois espere para descobrir que não é. Mas primeiro aprenda dessa maneira. Percebam que estas regras morais são efetivamente jurídicas. Isto está aqui na Constituição Federal, gente. Há uma invenção do Fábio. O Fábio está inventando uma situação. Não estou inventando nada, está lá no artigo 3º, vocês viram? É um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, toda essa alteração que nós tivemos do direito privado trouxe para nós essa nova visão do direito civil constitucional. Não é nada absolutamente novo, nada que o Fábio tenha inventado. Nós temos diversos artífices no país da teoria do direito civil constitucional. Professor Renan Lotufo, da PUC de São Paulo, professor Gustavo Tepedino, no Rio de Janeiro, professor Paulo Luiz Neto Lobo, professora Judite Martins Costa, professora Cláudia Lima também trata da matéria de uma outra maneira, mas também trata, professora Débora Vanessa Caus Brandão, alguns outros amigos muito queridos tratam da matéria. Enfim, o direito civil constitucional é uma realidade que se instala no país a partir de 1988. Então quer dizer que agora que veio um novo código em 2002, não cabe mais falar em direito civil constitucional? Claro que cabe. E o nosso Código Civil veio sendo trabalhado
nesta tônica do direito civil constitucional, efetivamente, e só vem a contribuir. Né? Por isso, eu queria frisar com vocês 6 artigos do Código Civil, 6 artigos do nosso Código Civil, que tratam efetivamente de situações que deixam clara a aplicação desta moderna tônica do direito privado. São os artigos 112 a 114 e 421 a 423. O artigo 112 do Código Civil, o artigo 112 do Código Civil, fala que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Ah, professor, mas isso já estava sendo previsto no artigo 85 do Código de 17 ou de 16. Enfim, estava sim, mas não tinha esta tônica de autonomia privada de contratação, isonomia substancial e solidarismo constitucional. O artigo 112 vem e nos diz o quê? Em qualquer declaração de vontade, deve-se atender mais ao quê? À intenção consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Então, em toda e qualquer declaração de vontade, nós devemos atender efetivamente à intenção que se consubstancia na declaração de vontade. E não pura e simplesmente ao formalismo jurídico daquilo que está descrito, daquilo que está escrito na declaração de vontade. Isso é respeito a direito de personalidade. Isso é respeito à dignidade humana. Isso é respeito ao solidarismo constitucional. É nesta tônica que nós devemos andar aí com o Código Civil. Não só o artigo 112, o artigo 113 também é matéria de relevo no Código Civil, como uma introdução ao direito civil constitucional. O artigo 113 do Código Civil fala que nos negócios jurídicos, ou os negócios jurídicos, devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Então percebam que a eticidade, a boa-fé presente na relação jurídica desde as discussões preliminares, desde as sondagens preliminares. Então, quando eu vou contratar, será que um contrato, por exemplo, de compra e venda de um bem imóvel, ele nasce do nada? Eu estalo o dedo e surge lá um contrato de compra e venda de bem imóvel? É claro que não. É claro que não. Previamente nós temos o quê? As sondagens preliminares. Ah, quer vender? Quero. Como que é a casa? Ah, a casa é assim, assim, assim. Quer vender por mais ou menos quanto? Ah, quero vender por 280 mil. Ah, mas pode ser em 2 vezes, pode ser em 3. Então, essas sondagens iniciais, desde estas sondagens iniciais, nós temos de ter boa-fé. Isso deixa muito claro o artigo 422, que eu já vou comentar já já. Mas o 113 fala que na hora que nós vamos interpretar um negócio jurídico, nós temos de interpretar efetivamente levando em conta o quê? O direito consuetudinário, os usos do lugar da celebração desse contrato, desse negócio jurídico, e, acima de tudo, a eticidade, a boa-fé. E boa-fé aí estamos tratando, senhores, de boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva não é a consciência que o sujeito tem de ter agido ou não de boa-fé. Ah, eu agi de boa-fé. Não, eu não agi de boa-fé. Não é isso, não. É boa-fé constatada. De fato, o sujeito tem de ter agido de boa-fé. E isso se constata de maneira objetiva. Tá claro, gente? Tá claro isso? Pois bem. Então, além do artigo 112 e do artigo 113, o artigo 114, que é um baita de um vetor de interpretação do Código Civil. O artigo 114 fala que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia devem ser interpretados de maneira estrita, ou interpretam-se estritamente. Estamos falando aí de negócios jurídicos benéficos ou renúncia. O que é um negócio jurídico benéfico? Um negócio jurídico benéfico é aquele negócio jurídico gratuito, que só traz vantagem a uma das partes, assim como a doação pura. E diz aí o 114 que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia devem ser interpretados de maneira estrita. Sempre que a lei te falar para interpretar alguma coisa de maneira estrita, viu, gente? Presta atenção, ó. A lei falou, interprete de maneira estrita. Se a lei te falou, interprete de maneira estrita, para você ter aquele efeito que você quer, o ato precisa ser expresso, formal, solene e com outorga. Então isso é uma regra geral em negócio jurídico.
todo ato de renúncia vai ser interpretado de maneira estrita. Então, toda renúncia tem de ser expressa, formal, solene e com outorga. Tá claro? Por quê? Porque vai ser interpretado de maneira estrita. Isso é uma forma de proteger direitos de personalidade. Quero renunciar à herança que me foi deixada e não quero a outorga uxória. Não quero a outorga da minha esposa. Não pedi a outorga da minha esposa e renunciei à herança. Posso renunciar a essa herança sem a outorga da minha esposa? Olha, depende do regime de bens em que eu sou casado. Né? Se casado na separação obrigatória ou separação absoluta de bens, claro que posso. Né? E na comunhão parcial de bens, será que eu posso? Olha, na comunhão parcial de bens não se comunica. Esse patrimônio não se comunica, porque é bem adquirido de maneira gratuita. Então eu poderia, não poderia? Vamos ver lá o artigo 10 do Código de Processo Civil, combinado com 80, inciso 2 do Código Civil. Nós vamos descobrir, sabe o quê? Que o 10 do CPC diz que o cônjuge somente necessitará da autorização do outro para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários. E o 80, inciso 2 do Código Civil vai nos dizer que o direito à sucessão aberta é bem imóvel para todos os fins legais. Então, eu preciso conhecer o 10 do CPC combinado com o 80, inciso 2 do Código Civil? Não. O 114 já me disse isso. Percebam como ele é uma cláusula de proteção. Ele é um vetor de interpretação do direito privado, junto com o 113, com o 112. Tudo bem, gente? Outros 3 vetores de interpretação são os artigos 421, 422 e 423, né, que a gente deve marcar muito bem, porque eles mostram, eles dão essa chamada para essa moderna tônica do direito privado. Estes 3 artigos nós vamos trabalhar muito melhor na hora que a gente for tratar de direito contratual. Né? Na nossa terceira aula nós vamos tratar de direito contratual. Quarta aula, desculpem, nós vamos tratar de direito contratual. E aí nós vamos trabalhar muito melhor estes 3 artigos. Mas por hora, né, só para a gente lembrar aí, o artigo 421 fala da função social do contrato. Gente, função social do contrato. A gente vivia uma situação de liberdade ampla e restrita de contratação. Aí, de repente, vem um artigo no Código Civil e fala assim, ó, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Mas o contrato não é para o meu benefício? Não sou eu que decido se contrato ou não, com quem contrato, como contrato, quando contrato? Não é tão bem assim, né? Então, o contrato tem de ter uma função social. Aliás, como bem lembra a professora Maria Helena Diniz, na sua lei de introdução ao Código Civil comentada, todos os institutos devem ser funcionalizados. Todos os institutos devem ser funcionalizados. Sob pena de não haver o porquê da disposição legal. Tá claro, gente? Tudo bem, gente? Até aqui tudo certinho? Ótimo. O artigo 422 do Código Civil vai falar da boa-fé e da probidade. Né? Então, de novo, a boa-fé como um vetor de interpretação do Código Civil. De novo, o artigo 422 fala que os contratantes devem guardar, na conclusão do contrato, assim como no seu desenvolvimento e no fim do contrato, os princípios da boa-fé e da probidade. O que são esses princípios da boa-fé e da probidade? Olha, princípio da boa-fé, estamos falando aí de boa-fé objetiva. Né? É boa-fé objetiva, ou seja, não é aquela situação em que o sujeito não sabe se agiu ou não de boa-fé, mas é aquela efetiva situação em que se constata se agiu ou não de boa-fé. E probidade, prevista aí no artigo 422, também vamos tratar mais na aula de contratos, mas ela está tratando do quê? Lisura, honestidade, transparência. É disso que se trata, não é? Quando se quer falar em probidade do artigo 422 do Código Civil. E no artigo 423, por fim, tratamos aí, né, dos contratos por adesão, ou contratos de adesão. Né? Prefiro por adesão, né? Porque o contrato não é de adesão, mas sim se perfaz por adesão, como bem lembra a professora Maria Helena. Em todo e qualquer contrato por adesão, por óbvio que é, se não houve punctuação das cláusulas, não houve discussão de cláusulas, aquela parte que foi lá e aderiu ao contrato,
terá o favorecimento da interpretação sempre que o contrato for ambíguo, contraditório, obscuro ou omisso em alguma disposição. Portanto, gente, o que é que eu quero que fique muito marcado aqui para vocês nessa primeira aula, que inaugura o nosso curso de Direito Civil Constitucional? Se é que se pode falar assim, e não tenho dúvida de que cometi um pecado enorme em falar em releitura dos princípios, mas essa foi a forma de fazer com que vocês entendessem o que é que eu queria dizer. Esses princípios de liberdade, igualdade e fraternidade evoluíram, e me deem a licença de falar dessa maneira. Para o quê? Autonomia privada de contratação, isonomia substancial e solidarismo constitucional. Essa a moderna tríade axionômica do direito privado, que se inaugura aí em 1988 e toma maior vigor ainda em 2002 e vem se desenvolvendo até aqui. Eu queria saber dos senhores se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta a fazer. Temos? Pois não, Tiago? Pois não, Tiago. Por favor, por favor. Eu tenho uma dúvida a respeito dessa evolução atual do direito usando essa esfera civil constitucional, né? Bom, tem um artigo 68 da DCT que fala a respeito dos remanescentes quilombolas. Eu vou usar isso apenas como exemplo para ficar mais claro. Fala dos remanescentes quilombolas que estiverem na posse de suas terras, seria dada a titularização daquelas terras. E nós sabemos que um dos direitos importantes que nós temos é o da propriedade, da posse, que está aí ligado, então, nessa questão civil constitucional. Nós devemos positivar mais o direito na questão dos direitos e deveres existentes e fazê-los mais efetivos, ou devemos reanalisar de forma ideológica o que já existe? Porque eu creio que, infelizmente, no nosso país a gente não consegue respeitar nem o que já existe. Então, reformular, criando uma ideia mais ideológica, não só desse direito, mas de qualquer direito que exista, não é muito perigoso? A sua pergunta é excelente. Eu acho que é o seguinte, gente. A gente está lidando aí, quando falamos do direito civil constitucional, tratamos de uma evolução efetiva do direito que não ocorreu só no Brasil, ocorreu no mundo todo. E que é patente e é marcante. Quanto a essa situação específica, temos aí uma situação de isonomia substancial. E deve-se tratar desigualmente os desiguais na medida e proporção de sua desigualdade. Seja o indígena, seja o negro, qualquer minoria, o consumidor, minorias que não são tão minorias, às vezes são um pouco maiorias, mas enfim, nós devemos tratar de maneira isonômica. Essa isonomia deve haver sem sombra de dúvidas. E eu creio que o caminho não seja o da positivação exacerbada dos direitos, e sim seja do estabelecimento de premissas maiores do ordenamento, e aí, para iniciar o nosso curso, a autonomia privada de contratação, a isonomia substancial e o solidarismo constitucional. Acho que a partir daí a gente pode extrair muita coisa para o direito civil, para o direito privado, para o direito das civis. Então, não creio que o caminho seja o de positivação, mas antes disso, que seja efetivamente um caminho de novas interpretações para o que nós já temos, tendo em vista a ordem pública instalada atual. Tá legal, Thiago? Pois bem, gente, muito produtiva a nossa primeira aula do curso, tratando aí dessa ideia de direito civil constitucional. Tratamos da evolução destes princípios, e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula inaugural do nosso curso de Direito Civil Constitucional. Queria mostrar para vocês aí, de novo, o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Legal, gente? Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tenham, vocês podem mandar o e-mail aí para o saberdireito@stf.jus.br. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar de negócio jurídico, sobretudo defeitos do negócio jurídico, numa visão civil constitucional também, por óbvio que é. Por hoje é só, e eu deixo aqui um forte abraço a todos vocês e muito obrigado pela audiência de vocês. Até logo.